Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um vídeo e esse vídeo aqui eu tenho certeza que muita gente vai curtir, né? Vai deixar o seu like. Ele é sobre teste de hipóteses, né? Teste de hipóteses mundialmente muito conhecido, eu diria assim que difundido de uma forma muito forte aí, mundo afora, tá? Muitas empresas usam, muitas empresas estão inclusive super preocupadas se as diferenças que estão sendo geradas, sejam elas por alterações no processo, sejam elas por nas validações dos projetos, sejam elas em próprias medições, eles estão interessados em saber se aconteceu alguma mudança estatisticamente significativa. Então, muita coisa que a gente faz, né, na metodologia Six Sigma, principalmente em DOEs, né, você precisa ver se aconteceu uma diferença estatisticamente significativa em relação a alguma não diferença, digamos assim, né? A gente sempre vai ter aí a hipótese nula e a hipótese alternativa, e é basicamente o que o teste de hipótese está fazendo. O objetivo não é dar uma aula de teste de hipóteses, isso a gente deixaria para um módulo aí, para uma sessão de um treinamento bem feita. Agora eu quero mostrar para vocês no Jump, né? Onde que a gente faz isso no Jump? Existem alguns lugares diferentes, tá? O primeiro deles é o Distribution. Tá? Eu comentei sobre o Distribution em outro vídeo, mas vamos lá. Dentro do Distribution, o que a gente pode fazer sobre teste de hipóteses, tá? A gente tem o básico aqui, eu diria, só que super importante. Falando de teste de hipóteses, né, a gente tem um dos principais que é testar a média, tá? E testar a variação. Então nós temos aqui dentro desse botãozinho vermelho do Distribution um test mean e um test standard deviation, ok? Então vamos começar com o test mean. No que eu clico no test mean, ele vai me perguntar o seguinte: qual que era a hipótese, né, nula, assim, o que que você quer, o que que você está testando, né? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui, ó, essa coleta de dados, essa informação que eu tenho aqui, ela tem uma média de 99,015. Então vamos supor que você fez uma alteração no seu processo para tentar aumentar a sua média, tá? Então você tinha uma média target mínima de 99, por exemplo. E aí você fez uma mudança, você gastou um dinheiro, investiu recurso na sua empresa e você quer aumentar essa média. Será que esta média de 99,0158833 ela é estatisticamente superior, né, à média de 99 que você está querendo testar, que você está querendo confrontar? Então você vai vir aqui e vai colocar um test min, vai colocar na sua média hipotética aqui, né, a que está sendo testada 99, vai clicar em OK e o Jump vai te dar um teste de média, onde ele disse assim, ó, cara, o teu valor da hipótese é de 99, a tua média atual é de 99,015,8, os graus de liberdade, né, degrees of freedom usados para o cálculo estão aqui, e o t-test está aqui. Então você tem um valor de t-test calculado com esses valores aqui, e você tem os p-values aqui. E aqui você tem uma análisezinha gráfica bem interessante, tá? Porque a sua hipótese ela está aqui, você tem intervalos de confiança aqui em relação você tem intervalos de confiança, não, você tem valores a partir do momento que isso começa a ficar estatisticamente significativo, baseado em um risco alfa aí
de 5%, tá? Então você tem testes para ambos os lados. Então você tem aqui, ó, um pivelo dizendo 0,0087 de que a sua média ela é superior à sua média testada. Então, cara, nesse caso aqui, você tem uma média estatisticamente significativa sendo superior ao 99, tá? Isso tudo vai variar de acordo com a quantidade de dados, com a quantidade com o próprio valor da média, né, obviamente, e também o seu desvio padrão, tá? Ah, Matheus, mas eu não quero o t-test, eu quero o z-test. O z-test, ele aparece quando você, além da média aqui, ó, você coloca um desvio padrão. Que desvio padrão é esse, né? O próprio Jump diz aqui, ó, coloque o verdadeiro desvio padrão para fazer um z-test em vez do t-test. Então vamos supor que você conhece muito bem o seu processo e você sabe que o teu desvio padrão, né, ele é de 0,03, tá? A sua nova coleta de dados deu 0,038, é o valor que está aqui no meu mouse aqui, ó. Vou clicar em OK. Ele vai fazer agora um z-test. Esse valor está aqui embaixo, tá? Temos o z-test aqui e aí você tem a probabilidade, né, dele ser maior do que a sua média testada. Tá aqui um prob maior que z, tem um pivelo bem baixo aqui. O jump, inclusive, ele chega a mudar de cor, tá? Quando o jump nas análises estatísticas ele muda de cor, significa que é estatisticamente significativo. E se você deixar o mouse aqui em cima um pouquinho parado, ele escreve, ele dá uma caixinha de texto indicando o porquê que ele está com outra cor ali, né? Então isso para testar médias, ok, pessoal? Isso dentro do distribution. Isso é extremamente importante aí para quem usa, né? Eu conheço muita gente aí que é viciada nisso, tá? Dá para testar o desvio padrão também. Então, pô, peraí, cara, eu não estou interessado na média. A média do meu novo processo, do processo que eu estou testando, ele pode ser exatamente a mesma. Eu estou interessado no desvio padrão. Eu diminuí a variação do meu processo com essa minha alteração, com essa minha mudança no processo, com essa minha validação do projeto e tal. Então, o meu desvio padrão anterior, ele era de 0,045. E o meu desvio padrão desse meu novo processo é de 0,038. Será que estatisticamente falando, essa diminuição ela é significativa? Vamos colocar aqui. Então ele vai me dar um Test Standard Deviation. E aqui eu tenho que um pivelo de 0,10 dizendo que ela é menor, tá, do que o meu desvio padrão anterior. Então aqui, pessoal, é onde muita empresa entra em conflito, né? Ah, porque para mim 0,05 é estatisticamente significativo, deu 0,10, então abandona tudo e não deu certo, né? Senta e chora. Não, não é assim, né, pessoal? Ok, não é estatisticamente significativo, mas você conseguiu uma redução, né? Você tem que trabalhar nessa direção, você tem que entender o porquê, o que levou a essa redução, fazer uma nova investigação, um novo passo aí, um novo ciclo e para tentar encontrar uma redução que seja estatisticamente significativa, se esse é o seu objetivo. Ok, pessoal? Vou falar desses dois testes aqui, tá? Testar equivalência, ele é um pouquinho diferente, tá? Você coloca aqui a tua média que você quer testar e você tem que colocar aqui uma diferença que seria considerada praticamente zero. Então, para você ter essa noção, você tem que ter um bom conhecimento de engenharia, um bom conhecimento do que está acontecendo, do que é o seu produto, para você dizer, cara, uma diferença sendo considerada praticamente zero, o que é uma diferença praticamente zero? Né? Eu vou colocar 0,1,
vou colocar 001, não, eu vou colocar 001. Qualquer coisa que eu fizer aqui vai dar um resultado diferente. Eu vou colocar aqui 1 milésimo, né? Para a gente ver o que aparece, ó. Então eu tenho aqui uma análise um pouco diferente do que a gente está habituado, né? É uma análise que vai me dizer assim, cara, o meu target era 99, a diferença considerada praticamente nula é dentro dessa faixa aqui, e olha só, eu atingi um valor de média aqui, eu tenho intervalos de confiança, tá? 90% de confiança aqui, ou seja, um risco aí de 10% para cálculos de intervalo de confiança, e eu, sim, eu tive uma diferença aí estatisticamente significativa. A minha média anterior ela é bem diferente da minha média testada, aqui está o Pivelo. Só que você tem que ter uma boa noção do que está acontecendo aí no seu processo, né, na sua engenharia. É claro que existem processos e processos, né, pessoal? Eu comento bastante nas minhas aulas aí de Six Sigma que uma coisa é você estar fazendo uma peça plástica que é um brinquedo de criança que, sabe, a especificação, a variação, ela não é tão importante. Outra situação é você estar trabalhando na área da saúde, na área da farmacêutica, onde qualquer centésimo ou qualquer milésimo aí de alteração já pode causar um acidente, né? Pode deixar alguém na mão. Então, muito bem, distribution foi. Vamos para a parte 2, que também temos teste de hipóteses bem importantes, tá? É dentro de uma análise de fit y by x, tá? Eu tenho uma análise aqui onde eu tenho o meu y por máquina. Como que eu fiz isso, né? Eu vim aqui no Analyze Fit Y by X e eu coloquei y1 aqui e eu coloquei máquina aqui, tá? E aqui eu tenho, pessoal, um gráfico bem simples, né? Se a gente parar para pensar, todos os pontos da minha tabela referentes à máquina 1 e todos os pontos referentes à máquina 2. Aqui eu diria que é um nível um pouco mais avançado de testes de hipóteses, tá? Eu tenho aqui uma fonte de variação, né? Eu tenho uma condição nominal aqui e uma contínua aqui. No que eu clico no botão vermelho, olha só, para terror, né? Para terror ou para alegria de muitos, né? Terror de muitos, alegria de outros muitos. Cliquei no botão vermelho, eu tenho tudo isso aqui de testes de hipóteses, tá? Eu tenho means, ANOVA, bullet t, eu tenho means, médias e desvio padrão, eu tenho o próprio t-test, eu tenho análises de médias, 5 métodos diferentes, eu tenho comparação de médias, 5 métodos diferentes, eu tenho testes não paramétricos aqui, e eu tenho testes de considerando variâncias diferentes, e eu tenho testes de equivalência, né? Então, isso aqui dado para uma situação onde eu tenho 2 níveis da minha fonte de variação aqui, né, da minha coluna nominal. Agora, uma outra situação aqui, onde ao invés de eu comparar o y com máquina, eu comparei o y com dias, e eu tenho 3 dias. No que eu clico aqui, as opções são diferentes, tá? Eu tenho menos opções aqui, tá? Porque a forma como você vai fazer esses cálculos estatísticos, elas devem ser feitas diferentes. Então o próprio Jump já está entendendo isso, tá? Então, vamos começar com essa aqui, tá? Eu quero ver se eu tenho uma diferença nas médias, estatisticamente falando, entre os dias, tá? Eu posso vir aqui e clicar em means ANOVA. O que o Jump vai fazer? Deixa eu maximizar essa tela. O Jump ele vai colocar a média, ele vai fazer um diamond aqui, né? Um losango, né? Não é um diamante, mas é um losango aqui, onde ele tem nos seus vértices inferiores e superiores aqui
os intervalos de confiança em relação às médias de cada um dos dias. A média está aqui no meio, tá? E vamos lá. Se a gente olhar aqui, os três losangos, né, eles estão em posições muito semelhantes, né? Eu diria assim, a média desse aqui ainda está dentro desse aqui, que está dentro daquele outro. Não tem nenhum deles que se desponta, que é diferente do outro, tá? Isso vai gerar um teste estatístico que não conseguiu gerar uma diferença estatisticamente significativa, tá? Temos várias informações aqui para mostrar isso. Primeiro de tudo, temos um R quadrado dizendo, cara, está muito baixo o R quadrado, não teve diferenças aqui para este grau de liberdade chamado dia, né, para esse fator chamado dia. Aqui nós temos uma nova, né, Analysis of Variance, onde eu tenho graus de liberdade dados para o dia, graus de liberdade dados para o erro, e eu tenho um prob maior que f de 0,44. Esse aqui é o meu pivelo, tá? Esse é o meu pivelo, tá dizendo o seguinte, dias não geraram mais variação do que tudo que está dentro dos dias. Então ele não é algo estatisticamente significativo, não é algo que muda o meu resultado. Então esse é o... E aqui tem as informações dos números utilizados para os cálculos, tá? Então esse é o One Way, a nova. O que mais que eu tenho aqui? Means and Standard Deviation. Cliquei aqui, ele vai me dar quais são as médias e quais são os desvios padrão, inclusive com os seus intervalos de confiança calculados, e aqui o meu gráfico do desvio padrão de cada um dos dias, tá? O que mais que eu tenho? Análises de médias. E aqui eu tenho muita coisa, pessoal. Uma análise de médias direta, tá? Aqui eu tenho Upper Decision Limit e Lower Decision Limit. O que significa isso, tá? Se uma dessas médias caísse fora desses limites de decisão aqui, estatísticos, eu teria uma média estatisticamente diferente das outras, ok? Então eu tenho isso tanto para médias quanto para desvios padrão também, tá? Eu tenho aqui análise de média com transformada rank. Nossa, análise de média com transformada rank. Então aqui eu tenho uma transformação acontecendo nos meus dados. Eu conheço bastantes pessoas aí que gostam de uma análise de ranking. Então, se você quer fazer uma análise estatística da diferença de médias usando análise de ranking, você pode usar aqui, tá? O que mais que eu tenho? Análise de média para variâncias. Então, eu pego aqui as minhas variâncias de cada dia e eu faço uma análise da diferença entre elas. Mesma coisa, tá? Não tem nada... Esse aqui é o que eu diria que tem a maior diferença, estatisticamente falando, entre os 3 dias. E dá para perceber aqui em cima, né? É o dia que tem a menor variação. Então, ela é uma diferença estatisticamente significativa? Quase, né? Aqui, outra forma, um outro teste estatístico, colocando um Levine aqui, tá? Então, mesma ideia, mesma situação. E aí, por isso que eu digo que é um nível um pouco mais avançado. Eu conheço alguns Master Black Belts aí, que trabalham lá em empresas automobilísticas, né, automotivas, lá na Europa, lá na Alemanha, na Polônia, que eu sei que eles usam isso e eles dominam muito cada um desses testes, tá? Agora, aqui no Brasil, conheço pouquíssimas pessoas que dominam esses testes aqui. Se você é um deles, você usa esses testes, deixa nos comentários aí e vamos trocar umas figurinhas, compartilhar conhecimento com todo o restante do pessoal. E eu tenho uma outra análise que aí seria a respeito das amplitudes. Então, mesmo objetivo, tá? Mesma ideia. Aqui, pessoal, comparação de médias. Então, eu quero comparar as médias. E isso aqui é interessante, porque ele forma 3 círculos aqui.
Cada círculo é referente a uma das médias, então esse dia 1 formado por esse losango, ele é um dos círculos aqui, é o círculo que está mais para baixo, seria esse aqui. Aí depois eu tenho um círculo que está aqui no meio, que seria referente ao dia 3, e eu tenho um círculo que está mais para cima, que seria essa média maior. Então olha que interessante. Aqui embaixo a gente tem os valores, tá, pessoal? Tem os valores todos aqui. Mas vamos pensar num jeito gráfico, tá? Eu vou habilitar todos eles, ó. Olha como tem variações de testes. Eu tenho each pair usando o teste de T de student lá, T de estudante, né? Eu tenho o Tukey, eu tenho esse HSU, eu tenho Dunitz, eu tenho Newman. Então olha só, eu vou clicar esse cara aqui, ele vai aparecer um outro cálculo aqui. Os valores usados para os cálculos são um pouco diferentes, os círculos eles acabam sendo um pouquinho maiores, ou seja, os intervalos de confiança eles aumentam porque alguma consideração matemática e estatística foi utilizada. E aqui eu vou habilitando eles vão aparecendo ali, ó. Tá? O que seria uma diferença estatisticamente significativa? Seria quando um desses círculos sai de dentro de outro, não tem interseção entre os círculos, tá? Então aqui, nesse teste aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? Eu cliquei nesse teste aqui, de Dunitz aqui, quer ver, ó? Vou fazer de novo. Ele vai me perguntar qual que é o grupo de controle. O que você quer ter como base? Eu quero ter como base o dia 2. E aí ele vai pegar o círculo do dia 2 e vai usar como base, tá? E aí os cálculos todos disso, pessoal, estão aparecendo aqui embaixo, tá? Tem muito cálculo estatístico aqui, tá? Como eu já falei, tem gente que gosta muito. E aqui você tem um último teste aqui, que ele não aparece graficamente aqui em cima, mas ele aparece os cálculos aqui embaixo, ok? Então, muito bem, temos aí testes para médias. Agora, tem testes não paramétricos aqui, tá? Não vou entrar no detalhe porque vai ficar muito extenso esse vídeo. E aqui eu tenho o teste de variâncias, fazendo um teste para ver se as variâncias são iguais ou não, né? Se a variação dos meus dias se tem algum dia que é estatisticamente diferente. E aqui a gente começa a ver os valores de Pivelo, né? Para diferentes testes. Então, O'Brien, Brown, Forsythe, Levine, Bartlett, o Elk test. Então, nenhum dos pivelos deu estatisticamente significativo. Isso significa que a variação entre os dias, por mais que esse dia 2 deu menor do que os outros, não foi considerado estatisticamente significativo. Ok, pessoal? Então são vários testes aqui pensando em um Y contra dia, 3 níveis de dias. Muito bem, vou fechar e vou abrir agora para a máquina. Eu tenho aqui duas situações, tá? Eu tenho máquina 1 e máquina 2 para ambos os gráficos, só que a gente percebe que nesse da esquerda a gente tem uma diferença muito grande entre máquinas e esse da direita não. Então eu quero mostrar rapidamente aqui para vocês o que tem aqui de diferente, né? O t-test que a gente tinha lá no distribution, aqui ele faz um t-test para comparar, tá? Já abriu aqui, ó, para comparar as médias de ambas as máquinas, tá? Então eu tenho aqui na minha direita uma diferença que não é estatisticamente significativa e eu tenho na minha esquerda uma diferença que é considerada estatisticamente significativa. Ele está fazendo a diferença da média da máquina 2 menos a máquina 1, tá aqui, ó. Assumindo variâncias não iguais, tá? Então eu tenho a diferença foi calculada. A diferença entre as máquinas ela é estatisticamente significativa? Para esse caso aqui, sim, eu tenho pivelos bem baixos, a diferença está aqui.
para ela ser estatisticamente significativa, ela tinha que sair desse histograma, dessa curva aqui, tá? E aqui ela ficou dentro, a linha vermelha está aqui dentro, ó. Então a linha vermelha está aqui dentro, ela não é estatisticamente significativa. Esse é um teste super importante para você ver diferenças entre situações aí no seu processo, tá? Aqui eu tenho means, ANOVA e pooled t-test. Deixa eu minimizar isso aqui para não poluir. Ó, habilitei, ele vai colocar aqueles diamonds lá, ele vai dar um R² super alto, dizendo que existe sim uma diferença. Ele vai fazer um pooled t-test agora, assumindo variâncias iguais, tá? Ele vai assumir variâncias iguais, não vai levar em consideração essas diferenças. Vai me dar um teste de ANOVA aqui, dizendo, cara, existe uma diferença estatisticamente significativa aqui de máquina, ela gera 306 vezes mais variação do que todos os graus de liberdade dados para os erros, tá? E aqui eu tenho as informações dela. Então isso é um teste bem legal. Vou fazer o mesmo para essa que não é estatisticamente significativa, para a gente ver as diferenças, ó. Os diamonds aqui, eles ficaram no mesmo nível praticamente, R² deu muito baixo, prob maior que F deu muito alto, ou seja, não é estatisticamente significativo, esse aqui deu 0,3, é horrível, não existe diferença, né? Só que vamos lá, né, pessoal? Depende muito do seu objetivo, então se o teu objetivo é entrar com uma solução no processo e ser robusto às diferentes máquinas, parabéns, você conseguiu, né? Por mais que exista essa variação maior na máquina 2, estatisticamente falando, elas não são diferentes. Olha que coisa legal, né? Então tudo vai depender do seu objetivo. Você tem que ter um objetivo muito claro, ok? Vamos seguir. O que mais que a gente tem? As informações de médias e desvios padrão. E aqui a gente tem comparação de médias, tem unequal variances, tem todos aqueles outros testes que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então a grande diferença aqui, quando você tem somente 2 níveis, é você ter esse extra aqui de fazer um t-test e testar essas diferenças, né? Lá no outro também tínhamos, mas era de um jeito um pouco diferente. Para fechar, pessoal, eu vou mostrar esse aqui, tá? Porque esse aqui, quando você faz um fit y by x e você coloca duas variáveis contínuas, nesse caso eu fiz isso aqui, tá? E eu cheguei neste gráfico aqui de y1 por y2, o objetivo disso aqui é completamente diferente do que um teste de hipóteses, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, é a mesma plataforma, só que agora ele não está chamando de one way, ele não está chamando de nada estatístico, ele está falando bivariate. Então, quando eu clico no botão vermelho, eu não tenho nada de teste de hipóteses, tá? Aqui o objetivo é completamente diferente, é para ver se existe correlação, para ver se eu consigo fazer uma regressão linear simples e ponto, tá? Então, esse foi o nosso vídeo sobre teste de hipóteses. Eu sei que existem outros lugares que dá para fazer teste de hipóteses também, tá? Eu acho que o próprio Graph Builder a gente consegue fazer teste de hipóteses, porém, pessoal, o jeito que eu mostrei aqui, ele é o jeito mais seguro, digamos assim, tá? Eu poderia vir, por exemplo, no Graph Builder, né, já que eu falei dele. Graph Builder, se eu colocar o Y aqui e colocar máquina aqui embaixo, eu tenho que dizer que máquina é nominal, tá? E aí eu começo a fazer alguns gráficos, né? Eu posso vir aqui botar o histograma, eu posso vir aqui botar boxplot, posso vir aqui gráfico de barras, e conforme eu vou fazendo, aqui no meu canto esquerdo, aqui ele vai me dando algumas opções e às vezes vai aparecer o teste estatístico, ok? Mas o Graph Builder eu vou deixar para outro momento deste canal.
Pessoal, foi um vídeo longo, né? Se você chegou até aqui, meus parabéns, você está realmente interessado em teste de hipóteses, você trabalha com isso e muito provavelmente você acabou aprendendo aí algo novo, tá? Espero que tenham gostado, deixa o seu like, coloca nos comentários aí se você é aqueles fanáticos por teste de hipóteses, se você usa isso no seu dia a dia. E inscreva-se no canal, né, se você ainda não for inscrito, e muito obrigado novamente e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!